Dando continuidade à parte, agora nós vamos criar a parte de funcionalidade. Vamos criar aqui um arquivo chamado script.js, pessoal. Então, temos aqui as três linguagens principais da internet. Tudo que roda no browser, no navegador, muito provavelmente vai ter essas três linguagens ali. Então, se você pretende construir aplicativos para a internet, você precisa aprender HTML, CSS e JavaScript, ok? Então, indo para a parte do script, o importante aqui é o .js no final. A palavra script é o nome que eu dei, por padrão, poderia ser qualquer outro. Onde eu coloco o meu JavaScript? Sempre antes do fechamento do body aqui, eu vou colocar o meu menor que script, digito a palavra script, fecho aqui, e na tag script tem uma propriedade chamada src, onde eu falo onde é que está o meu script. Na mesma pasta eu coloco o nome e a extensão do meu arquivo. Pronto, já está feito. E em alguns casos você pode colocar alguns links para JavaScript, alguns scripts dentro do head, em alguns casos, mas nesses casos é quando você precisa que o JavaScript inicie antes do seu HTML, tá? Então, nesse caso aqui eu quero que ele inicie no final, então eu dou um Ctrl S, e aí no meu script eu vou começar a fazer toda a parte de funcionalidade. Então, pessoal, eu vou começar da seguinte forma. A primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso pegar esses elementos aqui. Eu preciso falar, olha, eu tenho lá uma caixa de texto onde eu preciso pegar o valor dela, né? E poder transformar ali naquele valor, transformar no link usando o que tem naquele número de telefone. Eu preciso criar o link para o WhatsApp usando o valor que está dentro do input. Isso vai acontecer quando eu clicar no botão e vai aparecer aqui no link. Então eu preciso setar primeiro esses caras. Então vamos fazer da seguinte forma: eu vou criar uma variável const. Nesse caso aqui eu vou começar const button, ou seja, eu estou criando uma variável chamada button e ela recebe document.get e maiúsculo element by id, ou seja, vou criar uma variável que eu vou poder manipular ela. E o que ela tem? Ela é o que está no documento do meu HTML, um elemento com ID, aí eu coloco aspas aqui, chamado button, ok? E aí eu posso manipular aquele botão usando essa variável que eu criei, ok? Eu vou fazer a mesma coisa agora para o resultado, const result document, na verdade não é result, é link, const link igual a document, mesma coisa, ponto get element maiúsculo by b maiúsculo id e maiúsculo. Tem que estar assim, o JavaScript ele é case sensitive, então essas palavras reservadas elas precisam ser da mesma forma que elas foram escritas. Então ele vai diferenciar maiúsculo de minúsculo aqui. Então eu vou colocar aqui link. E aí, pessoal, para o número de telefone, eu vou const também. Pode ser um const phone number. Mesma coisa, document.get element by id phone number. Pronto. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, olha, quando eu clicar no botão, eu vou executar uma sequência de ações. Essas ações eu vou colocar dentro de uma função para poder facilitar a manipulação. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui button.add event listener, ou seja, eu quero escutar um evento do botão. Qual é o evento? O evento de clique. Então, quando eu clicar no meu botão, o que vai acontecer? Eu quero que ele execute
uma função. E aí, pessoal, aqui dentro eu coloco vírgula, depois da vírgula eu coloco uma função de callback, ou seja, uma função que vai ser executada, né? E essa função, eu quero que nessa função ela execute uma outra função que eu vou criar. Então eu vou colocar aqui o segundo parâmetro do Event Listener é uma função de callback, ou seja, é uma função que vai ser executada sempre que o clique houver, sempre que houver o clique. Então eu abro e fecho parênteses, coloco o sinal de igual e uma seta, e aí poderia executar alguma coisa aqui e chamar uma outra função. Nesse caso eu vou dar um console.log, para a gente poder fazer um teste ali, para poder ver o que está acontecendo. Por exemplo, vou colocar aqui clique. Ó, toda vez que eu clicar no botão, ele tem que me mostrar no console do navegador a palavrinha clique. Vou dar um Ctrl S, vamos ver se está funcionando. Vamos vir aqui, abrir com Live Server. E aí, para ver o console, botão direito, eu clico aqui em inspecionar. Ele vai abrir aqui as ferramentas do desenvolvedor, isso aqui é muito importante para nós. Eu vou escolher aqui o console, ó. Eu tô com o browser que eu tô no Google Edge. Poderia ser no Chrome, no Mozilla, todos têm essa ferramenta, tá? Então aqui no console, se eu clicar no botão, olha lá, ó, apareceu clique, né? Ele indica até que linha que foi executada ali no meu JavaScript. Ó, se eu clicar de novo, ele vai mostrando mais do mesmo, né? 10 cliques. Certo? Então tá funcionando até agora. Agora a gente vai fazer o quê? Ao invés de mostrar um console, eu quero que ele execute uma função. Então eu vou apagar aqui o console e vou criar uma função chamada generate link. Generate link, tá? Essa função eu vou criar ela aqui embaixo. Então eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou digitar const generate link, que é o nome da minha função. Aí eu coloco o sinal de igual, o sinal de atribuição, é o sinal de igual, né? O parênteses, abre e fecha parênteses, coloco o sinal de seta, né? O sinal de igual e o maior que, o sinal de seta, aí coloco e abro e fecho chaves. Então, pessoal, a minha função generate link, ela vai executar todo o código que eu colocar aqui dentro dessa chave. Né? Poderia colocar aqui um console log e toda vez que eu clicasse ele ia mostrar o console log aqui pra gente, tá? Então a primeira coisa que eu quero fazer quando a função de gerar o link for chamada, eu quero verificar se o valor do que está aqui no campo phone number ele é vazio, porque se for vazio eu não vou conseguir gerar o link. Então eu vou fazer assim, ó, if, aí eu abro e fecho parênteses. Então eu vou fazer dentro do if uma verificação. Eu só coloco assim, ó, phoneNumber.value. Ou seja, tem algum valor, o valor no phone number. Eu vou abrir chaves e vou executar. Dentro desse bloco, o que vai acontecer se isso for verdadeiro? Ou seja, tem algum valor no phone number? Ou se for vazio, ele não vai executar o que está aqui dentro. E aí ele poderia executar um outro bloco que eu vou colocar aqui, chamado else. Então olha que legal, pessoal. Tem algum valor no phone number? Se tiver, ele vai gerar o link aqui dentro, né? Se não tiver, ele vai mostrar uma mensagem aqui dentro do bloco do else. Olha, por favor, insira um número válido, por exemplo. Então vamos fazer isso. Para criar o link, eu vou fazer let, para criar uma variável. E vou falar assim, olha, let, eu vou colocar de link complete. E aí eu vou falar assim, olha, link complete recebe o valor HTTPS // que é um padrão do WhatsApp para links, wa.me mais o phone number.value. Ou seja, o número que a pessoa digitou é concatenado a esse texto aqui, é o link completo. E aí eu vou exibir ele lá. Então, result, aliás, link, né, que é a minha variável onde eu vou mostrar o resultado, link ponto. Poderia melhorar o nome dessa variável, né? Poderia ser link result.
né? Ó, link result. Legal porque aqui eu posso criar o nome que eu quiser para trabalhar com o elemento link, não preciso mudar lá. Link result ponto inner HTML maiúsculo recebe. E aí eu vou usar um sinal de crase. Ó, eu seguro o shift mais a tecla de acentuação. E aí eu vou fazer uma junção aqui, ó. Vou colocar o seu link de WhatsApp é igual a. E aí eu vou colocar uma tag do HTML aqui dentro com o valor do link completed. Então vai ficar assim, ó. Uma tag do HTML, que é a tag A, que é a tag de link. Espaço, a propriedade href, a propriedade de endereço, né, do link, igual. Aí abro aspas duplas e coloco aqui, pessoal, isso aqui, ó, dólar, abre e fecho chave para colocar a variável que eu quero concatenar, que é o link completed, né? Olha só. E aí, para eu não sair da minha página, eu coloco uma outra propriedade aqui. Eu poderia até dar um enter aqui para facilitar, ó, para não ter que ficar vindo para cá. Aqui no sinal de igual, eu vou dar um enter e vou quebrar aqui, ó. Depois da aspas dupla, eu vou dar um outro enter e vou continuar aqui para baixo. Ó, target, uma outra propriedade, tá? Do HTML e o valor underline blank. Para quê? Para que isso aqui? Pra quando eu clicar, eu não sair da minha página. Ele abrir uma aba nova no browser. E aqui depois do sinal de maior que eu vou colocar o link, que a pessoa pode simplesmente copiar também. Link completed. E aí eu preciso fechar minha tag A, colocando uma barra, sinal de menor, barra e a tag A e fechando aqui, né? Então, completamos aqui. Agora, pessoal, para poder aparecer, não sei se vocês lembram, mas o meu result, ele tá o display none, ele não vai aparecer na tela, porque ele tá oculto. Eu preciso mudar esse valor aqui. Então, para fazer isso, é só vir aqui, ó, link result, aqui eu preciso, deixa eu ver, link result style, eu vou manipular o estilo, olha que legal. Pelo JavaScript eu consigo manipular o estilo, isso é incrível. Dá para fazer muita coisa com isso. Então, link.style.display é igual a block. É uma das opções que a gente tem para display. Ok? Isso daqui já deve funcionar se você inserir um valor no phone number. Se você não inserir, ele não vai executar esse if. Ele vai executar o que está no else. E aí no else, eu posso até melhorar essa formatação aqui, ó, pronto. No else eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou colocar assim, olha, link result, que ponto inner HTML, né, ou seja, o texto dele, posso colocar entre aspas simples aqui, ó, por favor, insira um número válido, ok? Dando um Ctrl S aqui para salvar, indo até o meu aplicativo. Bom, aqui eu vou digitar um número de telefone agora. Eu coloco o código do país, 55, operadora, né? Eu coloco então o código do país, do estado e o número de telefone. E aí quando eu clico em gerar link, não aconteceu nada. Aconteceu algum erro aqui e juntamente com vocês a gente vai tentar encontrar qual foi esse erro, o que aconteceu ali. Vamos lá. Por que não está mostrando o resultado aqui pra gente? Tá, a primeira coisa que eu vou fazer, vou dar mais uma olhada no código. E olha só. Aqui, pessoal, a gente consegue reparar que tem uma classe chamada result. E result é quem está com o display none. E lá no JavaScript, a gente está mudando o display de none para block
do link result, que é o link. Então a gente errou aqui, a gente precisa, eu errei aqui na verdade, né? Você precisa então criar uma variável que vai armazenar o result para você poder manipular. Então eu posso até duplicar essa linha aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, vou chamar de result card. Aqui o nome é result mesmo. E aí para o result card, ele é de quem vai ser alterado aqui o display, né? Result card. Vamos ver então se funcionou. Vou colocar o número de telefone aqui. Gerar link. Opa! Não foi? Vamos ver de novo. Ah, tá. Aqui, pessoal, ó, importante. Tá vendo que aqui eu tô pegando o elemento por o ID? O elemento por ID, só que eu não tenho um ID, eu tenho um class. Então eu poderia pegar por class aqui também, ó. Ficaria assim, ó. Poderia atribuir um ID lá, mas eu poderia também get by class name. Poderia ser by class name também. Nesse caso aqui, para facilitar, eu vou até atribuir um ID aqui também. Ó, ID result. Então, foi isso que ficou faltando lá, pessoal. Recapitulando aqui, eu preciso colocar um ID para esse elemento aqui da minha div result, que está com o display none, ou seja, está oculta. Então eu vou usar uma class chamada result card para pegar esse elemento result que está lá e aí mudar aqui o estilo dele, do display, para block. Vou dar um Ctrl S para salvar e vamos ver se funciona. Pronto, tá aqui o link. Se eu clicar, ele já abre o WhatsApp. Poderia iniciar uma conversa aqui, ou poderia simplesmente copiar e colar esse link em algum artigo ou em algum post, mandar para algum cliente em algum tipo de post, enfim. Bom, se você ficou até o final da aula, eu tenho algumas dicas extras para passar para você. A primeira dica é esse site aqui chamado Get CSS Scan, onde ele mostra um monte de exemplos de box shadows. Eu poderia, por exemplo, copiar um desses box shadows e colocar no meu site. Vou dar um exemplo aqui, ó. Exemplo, esse box shadows, clique em cima, ele já copiou o código. Lá no CSS, por exemplo, eu poderia pegar o botão e colar aqui aquele código. E aí, ao ver o meu site, ele aplicou uma sombra aqui no botão. Eu poderia aplicar no card, ficaria bem mais legal, né? Mas meu card já está com a sombra. Segunda dica pós-aula é esse site aqui chamado UI Gradients. Você pode clicar em Show Gradients, pesquisar por cor. Tem várias cores para você pegar aqui. Exemplo aqui, você pode copiar uma dessas cores. Se você quiser esse degradê aqui em Get CSS, você pode copiar esse código, que é um código gradiente. E você vai lá no seu style. Aqui eu vou dar um exemplo no body. Apago o background color. E aqui dentro eu colo aquele código. Vou corrigir o alinhamento com Tab. Vou dar um Ctrl S para atualizar. E aí você vai ver que lá ele mudou também o fundo. E a última dica, não menos importante, para você que quer continuar aprendendo HTML, CSS e JavaScript, é o site W3C Schools. Nele você tem referências, ou seja, explicação de cada propriedade, cada função do CSS ou do HTML ou do JavaScript ou de outras linguagens, ok? Então, por exemplo, aqui na home você tem aqui, ó, referências, tutoriais também. Você pode testar em tempo real e ele vai explicando para você cada parte do código. Enfim, pessoal, eu recomendo demais, ok? Então essas foram as 3 dicas pós-aula. Um abraço para você que ficou até aqui e continue nos acompanhando. Obrigado. Valeu!